Olá, boa noite a todos. Eu sou o Murilo, eu vim aqui apresentar o meu trabalho, né, da disciplina de Planejamento Mestre de Produção, do oitavo período de Engenharia. O meu grupo ele é composto pelo Custódio, pelo Jean, pela Karina, por mim, Murilo, e pelo Wagner. E o trabalho basicamente consiste em realizar um planejamento de produção em uma empresa que fabrica materiais perfilados, né? Então, materiais derivados do aço, né? Cuja matéria-prima é a chapa metálica, e que aí a gente realiza o beneficiamento do mesmo, né, envolvendo ali toda a parte de corte e dobra do aço. Bom, qual é o desafio desse planejamento mestre de produção que a gente realizou aqui? O cenário atual que a gente pegou para fazer o planejamento é que a gente estava com algumas dificuldades críticas no quesito planejamento de produção em si, né? Então, o planejamento de produção lá ele era feito de uma forma onde não havia muita automatização no processo, era um processo um pouco mais moroso, cheio de validações manuais, né, que a gente tinha que conferir várias coisas antes de chegar ao pedido em si, né? Um outro ponto crítico é que, por ser uma filial e não uma empresa matriz, né? Então a nossa matéria-prima ela vinha da empresa matriz. Então essa transferência entre matéria-prima ela dificultava um pouco do processo seguir de maneira mais fluida, certo? E bom, falando um pouco sobre a carteira de pedidos naquele momento, a gente tinha 34 pedidos vigentes na carteira. Desses 34, 6 pedidos eram urgentes, né? E um era extremamente urgente porque era uma RNC, né? Uma reclamação de não conformidade. E os outros pedidos eles estavam em atraso, né? Totalizando ali os 6 pedidos urgentes. A gente tinha também um outro problema, que era a falta de previsibilidade nos prazos, porque apesar do controle de produção ser feito por ser manual, assim como o planejamento também era manual, isso dificultava um pouco na coleta de dados real, em tempo real sobre a produtividade ali da empresa em questão. Então, devido justamente a essas dificuldades, a gente buscou primeiro identificar a causa raiz desse gargalo, né? E aí a gente identificou um ponto que é muito crucial, que é a primeira coisa delas, né? É que lá a gente continha 3 máquinas disponíveis para realizar o corte e a dobra, sendo elas uma guilhotina, né, que faz o corte da chapa, e aí depois do corte, os materiais eles vão para a dobradeira justamente para fazer a conformação do perfil. E lá a gente tinha 2 dobradeiras que produziam em média diariamente 355 peças. Ou seja, a gente identificou que as dobradeiras, né, que é a segunda etapa do processo, ela tem uma produtividade muito maior do que o da guilhotina, que é a primeira etapa do processo. Isso fazia com que ocorresse algum certo atraso, né, entre uma máquina e outra. Tinha alguns pontos críticos também. Se fosse o caso de ocorrer uma quebra na guilhotina, por exemplo, aí as dobradeiras paravam em um prazo muito curto, justamente porque a guilhotina ela tinha uma capacidade produtiva muito menor que não era capaz de atender as 2 dobradeiras. E aí a gente estabeleceu, né, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente chegou a essa métrica, né? A gente estabeleceu que os pedidos eles devem ser cortados pelo menos um dia e meio antes da sua data de dobra, certo? Enfim, aí a gente tem aqui embaixo um diagrama de Chikawa que a gente realizou para tentar identificar as causas raízes da falta de assertividade no planejamento. E aí a gente tem vários fatores, né, que podem influenciar, né? Um ponto muito crucial, né? Vou começar logo no começo, mas a troca de matriz e os setups eles eram constantes. Então isso fazia com que o planejamento de produção atrasasse, não atrasasse, né, mas que levasse um tempo maior, justamente por ter que fazer essa troca de matriz 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, chegando até algumas vezes a 5 vezes no dia. Mão de obra, o nosso turno ele era muito variável, né? Na parte da manhã a gente tinha recebimento e expedição de mercadoria, e no turno da noite não. Então, por consequência, o turno da noite ele era muito mais produtivo, né, no quesito quantidade de fabricação.
E o turno de urno ele era um pouco mais atrasado, né? Porque a gente precisava desfalcar a equipe de produção ali para realizar os carregamentos e para realizar a descarga também. O método, né? Uma coisa que atrasava muita gente era o planejamento, a análise dos pedidos e o planejamento dos mesmos, porque a gente tinha que fazer tudo de forma manual, era tudo no papel, então a gente precisava imprimir muito pedido e a gente tinha que fazer toda a validação de novo, né? Apesar da equipe comercial e equipe de projetos fazer a validação do perfil do cliente, né? A gente precisava fazer uma revalidação de acordo com a capacidade produtiva e entrando um pouco mais nos pormenores ali nos termos técnicos para verificar se de fato o nosso maquinário ele tinha essa capacidade de produzir o que o cliente precisa e na data que ele precisa. Sobre medição, a gente não tinha dados confiáveis de planejamento de produção, para você ter ideia, o nosso controle de produtividade diário por turno era feito com papel, a gente chegava nos operadores das máquinas e perguntava, oh, quantas peças você fez hoje? Aí ele ia lá, contava as peças que ele fez, né, que ele cortou ou dobrou, e aí informava para a gente. Sobre o meio ambiente, a gente tem alguns problemas aqui, né? O primeiro deles é o revezamento de ponte rolante, né? Então ali a gente tinha duas pontes rolantes revezando para 4 máquinas, né? Além das duas dobradeiras da guilhotina, a gente tinha uma outra máquina de corte a quente, né? Mas que não entra nesse trabalho, mas que deveria ser considerada porque ela utilizava também bastante a ponte rolante. Além disso, a gente tinha as quebras e paradas que também eram constantes, né? O nosso maquinário ele é bem antigo, então sempre ocorre um defeito ou outro, precisa ser feita uma manutenção corretiva. O nosso índice de confiabilidade das máquinas ele é bem baixo justamente por causa disso, né? Porque sempre ocorre uma ação corretiva ali de manutenção que a gente precisa realizar, né? Algum vazamento de óleo, alguma coisa que está acontecendo na máquina que a gente precisa parar ela no meio do turno às vezes para corrigir, senão ocorre o risco de acontecer algo muito maior e expõe até riscos maiores aos colaboradores. Sobre a média de fabricação, então, a gente estabeleceu, a partir daqueles formulários que a gente fazia, né, no papel de controle de produção, a gente estabeleceu alguns gráficos e aí a gente também está com a ideia de colocar um forms, né, para fazer com que os operadores eles preencham por um tablet a produção diária, né, porque aí dentro do forms a gente consegue puxar uma planilha e essa planilha vai alimentar um gráfico, né, que vai fazer todo o controle de indicador de produtividade mensal da nossa fábrica. Bom, explicando um pouco sobre a estratégia que a gente realizou para atender o cenário que estava acontecendo ali, né? A gente tinha então um pedido de RNC que ele era o pedido mais urgente que a gente tinha ali na carteira. A gente tinha alguns outros pedidos em atraso, mas que a gente precisava agrupar, considerando que a RNC tinha que ser o pedido a ser atendido primeiro. Então, a nossa estratégia foi realizar um atendimento por grupo de espessuras. A gente decidiu fazer esse agrupamento porque isso reduz o tempo de setup, de ociosidade, né? Não vai ser necessário ficar trocando a matriz para atender os pedidos. E aí, bom, a gente começou pelo grupo 1, que tinha 8 pedidos, né, incluindo a RNC. Fizemos o atendimento do grupo 2, né, que eram perfis com espessuras de 3 até 4,75 milímetros. E nessa carteira, a gente tinha o maior volume, né? No grupo 2 era o maior volume de pedidos que a gente tinha. Já no grupo 3, a gente tinha 11 pedidos. Dentro desses 11 pedidos, a gente tinha um pedido que era o mais atrasado de todos, que tinha sido implantado há mais de 35 dias. E no grupo 4, a gente atendeu 4 pedidos, sendo que 3 pedidos eles estavam em atraso, né? E aqui do lado, né, na imagem que está aí em cima no slide, mostra um pouquinho sobre como funciona a etapa de execução do pedido ali na nossa fábrica. Bom, então a gente fez essa sequência otimizada de produção, estabelecendo alguns parâmetros, né? De acordo com os dados que a gente tem de produtividade diária, a gente estabeleceu metas para que a gente conseguisse atender os prazos necessários, né? A repactuação que a gente realizou. E aí, para o grupo 1, levaria, em média, 1,8 dias de corte, né?
Para o grupo 3, levaria 2,4 dias de corte. Para o grupo 4, levaria um pouco menos de um dia. E para o grupo 2, a gente levaria cerca de 3 dias para poder realizar a confecção total desse pedido. E aí os resultados que a gente alcançou, né? Aqui embaixo, nessa planilha, né? Eu não posso, por questões de compliance, mostrar o sistema que a gente utiliza, mas eu exportei o relatório para uma planilha e aí eu fiz algumas considerações, né? Eu fiz um mapa por escala de cores e aí o mais vermelho ali é o que estava mais em atraso, né? A gente pegou a competência de implantação de pedidos de agosto a setembro. Perdão, na verdade a gente pegou a implantação de julho a agosto, né? E aí a gente seguiu com a produção de agosto em diante, certo? E aí eu fiz toda uma análise desses pedidos pela planilha de Excel mesmo, para identificar quais eram os pontos críticos e o que a gente precisava fazer para atender esses pedidos de forma mais urgente. Então, os benefícios que a gente alcançou através disso. A gente conseguiu regularizar os pedidos em 7,4 dias, né, que daria aí 8 dias aproximadamente. A gente conseguiu estabelecer um fluxo contínuo de corte sem precisar trocar a matriz e também a gente seguiu aquela métrica de 1,5 dias de delay entre as máquinas. Então, se um pedido estava com a previsão de dobra para tarde de 26 de agosto, por exemplo, então eu colocava esse pedido para cortar na data de 24 de agosto, que daria aí esse delay de 1 dia e meio, e aí a gente conseguia estabelecer um fluxo contínuo e também prevenir, caso a máquina quebrasse, prevenir a falta de matéria-prima para abastecimento das duas dobradeiras. E aí a gente teve como benefício também a redução de setup, né? Então, nesse planejamento de produção em questão, eu fiz uma continha básica de padaria e aí a gente teve basicamente 4 setups, né? Que, como a gente atendeu por grupo de espessuras, eram 4 grupos, então a gente fez 4 setups ali de máquinas e esses setups, né, feitos em 7 dias, ele trouxe um valor assim ínfimo de horas que a gente perdeu, né? Sendo que esse agrupamento ele não era feito antes. Até porque o planejamento que a gente fazia era de acordo com data de implantação de pedido, que é o correto, né? Mas eu acredito que para um planejamento mestre de produção funcionar corretamente, a gente precisa ter essa flexibilidade e não seguir somente a data de produção, de implantação, perdão, porque a gente precisa também pensar no que é melhor para a capacidade produtiva da fábrica. Além disso, também a gente ganhou um pouco mais de previsibilidade, né, porque a gente conseguiu estabelecer prazos mais assertivos e ter uma maior confiabilidade no planejamento.